Oi, gente. Meu nome é Manuel e eu tô fazendo esse vídeo porque é um desejo meu já faz um tempo criar conteúdo pra internet, né? Só que eu nunca sabia o que fazer. Acho que alguns amigos meus até já tive uma conversa com eles, mas nunca cheguei a algo concreto, algo que eu queria realmente fazer, sabe? E hum, com o tempo eu fui pensando, fazendo várias coisas e nada ia pra frente, sabe? Até que eu conheci um podcast de uma moça que falava muito sobre a vida e as dificuldades que ela tem e como ela conseguiu resolver as coisas da vida dela, sabe? Não que ela tenha uma vida perfeita, né? Porque eu acho que ninguém tem e nem nunca vai ter. Mas as palavras dela me tocaram tão fundo, mas tão lá no fundo que ela me deu essa vontade de fazer isso também, sabe? E eu acho que lá no fundo era isso que eu queria fazer também. Acho que foi até por isso que eu virei fotógrafo, que é o querer tocar as pessoas, sabe? De alguma maneira. Seja com a imagem, seja com texto, um vídeo. E eu acho que agora eu vou dar por áudio, né? Não sei se isso vai dar certo, mas se der, vocês me dizem, né? Que eu continuo fazendo. E se não der, tá tudo bem também, porque a gente nem sempre acerta, né? Então, pra começar, eu queria contar uma história de quando eu era pequeno, quando eu gostava muito de desenhar, né? Eu gosto, mas eu não sei por que eu parei de fazer isso. Mas quando eu era pequeno eu desenhava muito na escola. E não sei se vocês lembram, talvez vocês não tenham a minha idade, a grande maioria. Mas ainda existe esses cadernos de matéria que atrás da folha de matéria é uma folha em branco, né? E eu quase sempre desenhava nelas porque eu não gostava de desenhar nas folhas que tinha linha, né? Acho que me atrapalhava. E quase todos os meus cadernos tinham desenho atrás. E os meus amigos, eles sempre olhavam com curiosidade, né? Os meus desenhos tudo. E eu acabava fazendo os cadernos deles também. Era algo que eu gostava bastante de fazer porque eu me sentia reconhecido. E como eles gostavam, eu desenhava quase qualquer coisa, né? Eu desenhava olhando, eu não tinha nenhum curso de desenho nem nada. Eu desenhava por observação, né? E acabava copiando um desenho ou o outro. Depois que eu fui melhorando um pouco e estudando até, mas aí eu parei, né? E eu não sei por quê. E isso veio na minha cabeça, por que que eu parei de fazer algo que eu gostava tanto, sabe? Quando foi que eu esqueci daquele Emanuel que estava aprendendo as coisas, que gostava de desenhar, que gostava de aprender muitas coisas, sabe? E aí me veio isso na cabeça de tipo que a nossa vida ela vai ganhando cada vez novos sentidos, sabe? Com o decorrer do tempo. Isso não é ruim. Você tá evoluindo, você tá mudando, né? Mas eu acho que tem certas coisas que você não deve deixar pra trás como a sua essência, sabe? Eu acho que isso tinha a ver muito com a minha essência e eu meio que deixei parte dela de lado. Não que ela tenha subido completamente, né? Mas essa essência de tentar ajudar, tentar alegrar as pessoas, fazer coisas que toquem elas, né? Eu acho que isso sempre teve em mim desde que eu era pequeno. E às vezes não, agora, né? Eu tava deixando isso muito de lado. E eu tô tentando resgatar isso, sabe? Tanto que lá na faculdade eu conheci uma garota que, ó, nossa, ela pinta, nossa, pinta muito. Pinta em quadro de tela, a óleo, né? E nossa, quando eu vi aquilo, meu Deus, que talento essa menina tem. E quando eu vi, me deu uma vontade tremenda de voltar a fazer meus desenhos, sabe? Foi uma reconexão lá com o Emanuel Antigo que teve do nada, foi muita coincidência isso. Eu lembrei de quando eu era pequeno, quando eu fazia as minhas artes, sabe? Tanto que acho que teve um tempinho aí que eu comecei a colocar desenhos no meu Instagram, mas eu parei de novo. Mas eu ainda desenho, né? E esse momento que eu lembrei foi muito importante, me fez lembrar muito do Emanuel de antigamente, que eu tinha esquecido. E isso me fez pensar em outra coisa. E às vezes a gente se, se cobra muito, sabe? Tipo,
você pensa no passado, nossa, você tinha tantos sonhos, tantas coisas para realizar e agora você não conseguiu, sabe? Ou então você pensa no passado e pensa, nossa, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito tal coisa, devia ter feito dessa forma ou de outra forma, entende? E eu acho isso muita maldade com você mesmo, sabe? É de uma falta de gentileza com você mesmo. Eu também pensava assim, eu também me cobrava muito quando das coisas que eu faço. Eu ainda me cobro, eu tento me vigiar mais sobre isso, sabe? A terapia me ensinou muito a lidar com esse tipo de coisa. Que eu me cobro bastante e quase nada tá bom pra mim, sabe? Eu sempre tento me forçar ao máximo a fazer as coisas e deixo as coisas muito pesadas pra mim. Lembrar desse sentimento de gentileza comigo no passado me fez pensar mais sobre isso, sabe? De que a gente pode olhar para o nosso eu do passado e tratar ele com gentileza, pegar na mão daquele Emanuel do passado e dizer, cara, tu fez tudo que tu podia com o que tu tinha, tu fez o máximo que deu, fez, tu fez o que eu faria se fosse você. E o eu de agora, ele vive se cobrando também, e eu tento me vigiar para não fazer isso mais, sabe? Tento deixar as coisas o mais leves possível. Não de um jeito que eu fique preguiçoso, né? Mas de um jeito que os meus sentimentos, eles apareçam de alguma maneira. E esse insight foi muito bom pra mim, sabe? A gente é meio que guiado pelo mundo, né? Nosso mundo é tão caótico e tão cheio de incertezas, né? Que às vezes a gente só segue o fluxo, né? Onde o mundo leva a gente vai. Não é o certo, né? Não é o que a gente devia fazer o tempo todo. A gente não devia deixar a Deus dar, né? Tudo que a gente for fazendo. A nossa alma, o nosso corpo, ele tem uma intuição, e essa intuição é bastante forte, sabe? Eu acredito nisso. De que a gente tem essa intuição e ela sabe exatamente do que a gente precisa e sabe exatamente para que lado a gente tem que ir. Só que às vezes a gente está tão absorto em alguma nuvem na nossa frente, sabe? A gente está tão cego que a gente não consegue ver. Eu aprendi uma parábola budista que fala assim sobre um copo de água, para que você consiga ver a limpidez da água dentro do copo, cheio de areia, sabe? Você precisa deixar ele parado, às vezes. E se você balança esse copo, a areia ela vai se misturar com a água, né? E você não vai conseguir ver do outro lado do copo. Mas se você deixar aquele copo parado, a areia alguma hora vai chegar no fundo desse copo e você vai ver uma água cristalina. Você vai conseguir ver através do copo, sabe? E essa parábola, ela também mexe comigo nesse ponto, porque a minha cabeça é muito atribulada, sabe? E eu acho que é porque eu sou muito movido por paixão, eu sou muito imediatista às vezes também. Isso não é ruim, sabe? É o meu jeito mesmo. E essa paixão, ela me move pra frente, ela me faz querer fazer as coisas, sabe? E que se eu não tivesse ela, eu estaria em topo até hoje, sabe? Estaria fazendo tudo no automático. Algumas pessoas, elas se movem de um jeito diferente, né? Porque esse é o meu caso realmente. A paixão, ela é muito forte dentro de mim, tanto por pessoas como por sentimentos, por coisas. Às vezes não tanto por mim mesmo, o que eu devia mudar, né? Mas essa paixão, ela meio que sou eu, sabe? E eu sinto que eu não devo deixar ela de lado, porque ela sou eu. E eu tenho que abraçar ela e fazer com que ela faça parte de mim, não é? Acho que todo mundo tem alguma parte assim que deixa de lado, que talvez você não goste tanto, mas se faz parte de você, acho que você deve abraçar ela com carinho, sabe? Com gentileza. E é ela que me mantém fazendo o que eu faço. Ela não faz eu desistir das coisas, ela faz com que esse meu lado que quer desistir, esse meu lado que quer deixar as coisas de lado, ela faz com que eu siga sempre em frente, sabe? Sempre em frente. E eu acho que é isso.
Eu não queria me estender muito nessa primeira vez que eu vou conversar com vocês sobre mim, sobre essas coisas que eu penso bastante sobre isso, principalmente na terapia. Levo muito pra terapia essas coisas, né? E se eu tiver tocado pelo menos um pouquinho no coração de vocês, ou fazer vocês pensarem sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Então, eu espero que isso tenha feito algum sentido pra vocês e se sintam abraçados. Obrigado.